3, o verso, nós vamos ler esses versos. Na verdade, nós podemos ler alguns versos importantes, do 20 ao 23, para que o texto fique bem balizado naquilo que o Senhor propõe ao nosso coração, para que possamos celebrar ao nosso Deus. Romanos 3, do 20 ao 23. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, para a gente completar esse texto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Não sou eu que estou dizendo que todo mundo pecou. Não é uma fala dos pastores da Segunda Igreja Batista que todo mundo pecou. Não é uma fala do irmão que conhece você, que diz que você pecou. Não é uma fala de alguém que evangelizou você algum dia com um folhetinho e resolveu lhe entregar um folheto, porque nós pecamos. É a própria Bíblia que está na sua mão, que você leu no nosso data show, no nosso telão, na nossa tela de apresentação. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, e ele faz um adendo muito importante, ele faz uma observação muito importante. Paulo, ele deixa uma observação, e ele vai dizer: porque todos pecaram. Todos pecaram. Ele não disse os homens pecaram. Ele não disse as mulheres pecaram. O apóstolo Paulo não escreveu os adolescentes pecaram, os jovens pecaram, os anciões pecaram, os adultos pecaram, as crianças pecaram. Não, ele não faz separação. Ele engloba todo mundo no pacote. E ele diz: olha, todos pecaram. E esse pecado teve uma consequência. A consequência desse pecado não foi somente, ou não é somente, uma consequência de não poder estar no estabelecimento. Não é uma consequência de privação. Não é algo que privou momentaneamente o homem de alguma coisa. Não é a consequência de privar você de um momento feliz somente. Não. O apóstolo Paulo, ele vai descrever algo que é, para mim, uma das coisas mais graves que o pecado pode trazer como consequência de uma desobediência a Deus. Se você pesquisar na Bíblia, talvez, eu acho que esse texto é o que mais resume toda a história de um homem longe de Deus. Você vai ver em uma frase, com aproximadamente 7 palavras, dando um resumo do que é um homem que vive uma vida de pecado. E esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e ele vai dizer: porque todos pecaram. Não só foram os pobres, não foi rico, não foi uma classe social, não foi uma etnia, não foi alguém de um continente, de um país, não. Ele engloba todo mundo, todos pecaram. E esse pecado que todos cometeram, há uma consequência. E essa consequência ele deixa claro: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Há uma separação. Se você olhar o texto mais profundamente,
muro, foi colocado algo que separou, que distinguiu o homem que peca da glória de Deus. O homem que peca está de um lado, a glória de Deus está do outro lado. E isso foi levantado uma problemática agora, porque o maior problema é como unir um pecador com a santidade de Deus. Como fazer um elo de ligação entre um homem caído, entre um homem que peca, com a glória de Deus? Qual é a ponte que pode se fazer entre um homem que pecou, que foi destituído da glória de Deus, e como pode ser relegado este homem a esta glória? Porque a história vocês conhecem desde a eternidade, que o homem, quando foi criado no propósito de Deus, ele desobedeceu ao Senhor. E essa desobediência custou caro. Não foi algo que custou barato. Custou nós deixarmos de ter intimidade plena com Deus. E todos os homens gritam por socorro nessa intimidade. E não se enganem vocês que o vazio da alma de todo homem é o vazio de um pedaço de Deus que falta na alma deles. Quando esse pecado foi consumido por Adão e Eva, trouxe uma consequência geracional. Toda geração pós-Adão e Eva nascia de um pecado, ou de um homem e de uma mulher pecadora. E por conta dessas consequências era necessário Deus, na sua essência, Deus resolve ter um contato com o homem. O último contato que você vai ver pós-pecado é Deus expulsando o homem do jardim do Éden. E imagine que beleza era o Éden. Nós não precisávamos sofrer com dores, nós não precisávamos ter angústias profundas, nós não precisávamos nos afogar as amarguras, nós não precisávamos ser traídos, nós não tínhamos necessidade de vazio de alma, porque a presença de Deus completava. E aonde a presença de Deus, que é boa, perfeita, agradável e plena, está, a maldade não pode habitar. Porque o que é bom se revela, e quando o que é bom se revela, a maldade não se faz presente. Só que os irmãos que lerem a Bíblia, ou aqueles que provavelmente nos ouvem nessa noite, seja em casa ou aqui, que já ouviu em alguma igreja ou em algum lugar falar sobre o pecado do homem, todos sabem que o homem pecou e foi expulso do jardim do Éden. Só que a expulsão do jardim do Éden não é a maior consequência desse pecado. A maior consequência desse pecado é nós sermos expulsos do direito de desfrutar da glória e da presença de Deus. A maior consequência desse pecado é o vazio da alma. A maior consequência desse pecado é o barco à deriva. É nós não conseguimos achar um porto seguro, porque não conseguimos olhar para esse porto seguro, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Só que, irmãos, Deus não tinha nenhum interesse, não tem nenhum interesse de viver